Viva Voz, com Vera Magalhães. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com a Vera Magalhães, falar a respeito das repercussões em relação ao ato a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi realizado ontem na Avenida Paulista. Claro que gerou bastante repercussão, até porque reuniu um público considerável em uma das avenidas mais importantes aqui da cidade de São Paulo. Inclusive, em relação a essa questão de público, quero até chamar a Vera aqui, porque a gente tem mais uma forma de medir público para eventos como esse. E essa forma é o monitor do debate político no meio digital da USP, que é de responsabilidade do Pablo Hortelado, que é comentarista, né, com a Vera Magalhães no Ponto Final. Boa tarde para você, Vera, tudo bem? Oi, Cássia, boa tarde para você, para todo mundo que nos ouve, nos assiste, uma ótima semana para todos. Exato, o monitor do debate político e monitoramento das redes sociais, que é comandado pelo Pablo Hortelado lá na USP, fez a medição do ato desse domingo e constatou a presença de 185 mil pessoas, né, no ato. Aí os bolsonaristas chiaram muito, dizendo que estava subestimado, que a Paulista estava lotada, comparando com eventos anteriores, mas o fato é que algumas medições anteriores levavam em conta áreas em que não pode haver pessoas, como bancas de jornal e outras, e, enfim, foram considerados ultrapassados esses métodos anteriores e agora se tem formas mais precisas de aferir o público. Mas eu acho que isso é o que menos importante tem. Achei complicado a Secretaria de Segurança Pública fornecer um dado sobre o número de pessoas sem amparo em nenhuma medição, sem dizer como fez a medição, porque a Polícia Militar não faz essa medição, e aí, no entanto, o secretário primeiro falou em 750 mil pessoas e depois questionada, a Secretaria falou em 600 mil, nenhum dos dois dados eles mostram a fonte, mas eu acho que isso é o de menos. A Paulista estava lotada, a gente pode concluir que para efeitos políticos, Bolsonaro conseguiu aquilo que ele queria, reunir um grande público e um grande número de apoiadores políticos em cima do palanque. Então ele tinha esses dois objetivos e eu acho que os dois foram alcançados. E aí qual é o objetivo final que ele tem a partir dessa demonstração de força política? E aí eu acho que o ato começa a não ter o mesmo efeito. Que é duas coisas, né? Uma a gente já sabia, era pressionar o Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal, os responsáveis pela investigação, no sentido de, olha, não prossigam com as investigações, não cheguem ao ex-presidente, não peçam sua prisão, não o condenem, porque ele tem um grande apoio popular e um grande apoio político. Acho que para esse efeito é zero a contribuição. As investigações prosseguirão, elas já têm vários indícios, elas têm muitas provas e elas têm ali mais ou menos um cronograma que dá para a gente imaginar, porque os círculos estão se fechando, está se chegando cada vez mais à cúpula política da tentativa de golpe que a gente viveu em diferentes ocasiões no Brasil, entre 2021, pelo menos, e 2023. O segundo objetivo do Bolsonaro político ficou claro no discurso dele, até então estava passando meio fora do radar, que é quando ele pede uma anistia. E ele fala primeiro em quem está preso pelo 8 de janeiro, mas é óbvio que ele está pensando em causa própria e nos demais políticos que estão com ele. E aí ele nomina quem seria o responsável por dar essa anistia. É uma anistia por parte do Parlamento brasileiro. Então ele quer pressionar o legislativo por essa anistia. Eu acho que essa é uma análise que está aí meio perdida, que as pessoas não estão fazendo, e eu acho que é da maior importância no ato de ontem, essa frase dele, uma anistia por parte do Parlamento brasileiro. Então vem aí uma pressão dos bolsonaristas e a apresentação de projetos de lei para a anistia de quem está preso e que depois certamente vão tentar estender a quem mais venha a ser condenado
e preso em razão dos diferentes momentos do golpismo, porque são vários os que estão em análise. E para isso, ele não conta com apoio suficiente, não é suficiente aquele número de pessoas que apareceu lá. Ele não tem maioria no Senado e não tem maioria na Câmara para isso. Ele contou com a presença de governadores e prefeitos lá como uma forma de pressionar as bancadas via executivos estaduais e municipais. Isso funciona até uma certa medida, mas a gente não imagina que o Congresso hoje, sob comando de Rodrigo Pacheco e de Arthur Lira, vá levar adiante essa pauta de anistia, que é uma pauta que confronta com o Executivo e que confronta com o STF. Então, eu imagino que para esse fim também tenha sido inócuo o ato de ontem, mas vai gerar algum tipo de consequência. A gente vai ver a apresentação desses projetos de anistia de agora em diante, eu não tenho a menor sombra de dúvida quanto a isso. Então é isso, Bolsonaro ainda é um líder forte para as eleições, essas de agora e as de 2026. Quem quiser ser bem-sucedido vai ajoelhar lá no seu altar pedindo a bênção, como fizeram o prefeito Ricardo Nunes e outros, e ele vai continuar reunindo gente. E aí, para isso, o governo deveria olhar para essa polarização grande que tem no Brasil e se é interessante para o governo e para o presidente Lula como candidato à reeleição, continuar atiçando isso. As falas anti-Israel, por exemplo, na semana passada, certamente ajudaram a presença de bandeiras de Israel e de evangélicos que têm Israel como um país ali paradigmático e simbólico no ato de ontem. Então, é interessante para um governo atiçar a polarização dessa maneira? Pode parecer, no primeiro momento, ficar só nós contra eles, quem não for com eles vai com a gente. Mas só que tem uma minoria que é um pêndulo nesse meio. Votou no Lula em 2022 e não necessariamente vai votar nele em 2026. Então, você manter uma polarização nesse grau de acirramento, para quem é oposição, interessa. Para quem é governo, não interessa. A gente tem visto em vários países uma alternância. Uma hora ganha um, uma hora ganha outro. Justamente por esse miolo pendular que fala, não, me arrependi, nunca mais voto nesse aqui. Me arrependi, nunca mais voto nesse daqui. E essas maiorias são intercambiáveis. Então, o governo tem que pensar direito antes de ficar com pautas que inflamam a sociedade e que acabam por acentuar a polarização em vez de fazê-la refrear. Agora, Vera, um temor que havia, né, uma possibilidade que existia de que o ex-presidente falasse algo que pudesse incriminá-lo ainda mais em relação a ofensas diretas ao STF, ele acabou terceirizando um pouco isso, deixou ali na boca do Silas Malafaia, então aparentemente desse ponto de vista não. Mas quando ele pede ali uma anistia, isso de alguma maneira não é reconhecer que foi feito algo errado? Ele está falando dos pobres coitados, sim, segundo ele, que foram lá e participaram do 8 de janeiro, né? Crianças sem pai e tal, passaram uma boate no passado. Com pais em vida. Mas eu acho que tem um outro momento em que ele comete um ato falho, que é quando ele fala da minuta do golpe, porque aí ele admite que ela existiu. Minuta de um decreto de defesa e tal, dentro da Constituição, então ele admite que ela existiu e que ele a viu. Então, nesse momento, eu acho que ele corrobora um indício muito forte que já existe contra ele, que é o de ter visto uma minuta desse tipo e dado segmento, pedido para retirar coisas, acrescentar outras, mudar aqui, mudar ali, guardar consigo, porque uma das cópias de um dos vários decretos desse tipo foi encontrada no escritório dele no PL. Então, nesse sentido, eu acho que sim, que ele produziu uma prova contra ele ao falar dessa minuta e admitir a sua existência e não negar a sua existência. Quanto aos recuos dele, isso é uma característica clássica, né, do Bolsonaro. Ele vai até um certo ponto e quando se sente acuado, ele recua. Mas isso não significa nada em pacificação do país, passar uma borracha no passado, como ele diz, porque ele também é mestre em voltar nos mesmos assuntos recorrentemente, quando se sente mais tranquilo e mais liberado, ou evocar velhas teorias da conspiração,
velhos ataques a instituições. Então, isso não significa que ele se apaziguou de forma alguma, porque é uma pessoa que só vive do conflito, é uma pessoa que cresce no caos e que cresce na polarização. Então, ele sempre vai fazer isso, convocar os seus, chamar sua tropa para mostrar que está forte. Ele foi lá mais moderado, mas os filhos estão mandando lenha nas redes sociais e falando e cantando de galo, sendo retuitados pelo Javier Milei, inclusive, numa demonstração de que isso pode ter consequências para o Brasil também no plano das relações diplomáticas com outros países. Então, é o clássico do Bolsonaro, mas eu acho que nessa coisa da minuta do golpe, ele produziu uma evidência contra ele, Cássio. Vera Magalhães, muito obrigada. Mais tarde tem mais Vera Magalhães aqui no Ponto Final a partir das 6 da tarde. E amanhã, Vera novamente conosco. Eu estarei aqui em São Paulo e Carlos Alberto estará conosco lá do Rio de Janeiro, viu, Vera? Ô, delícia, tá ótimo. Até amanhã, então. Até mais. 1h44.